Estou trazendo para vocês um vídeo de review e primeiro voo com o DJI Mini 3, mas esse é o vídeo de tutorial e review desse drone. Pessoal, sendo bem objetivo, sem enrolação, vamos direto ao ponto, pessoal. Drone na mão, controle novo também, o RC, né, o DJI RC novo, que é exclusivo desse drone até o momento, tá? Esperamos que ele funcione com outros drones, com o R2S, com o Mini 2, com outros drones, porque esse controle aqui ele é bem interessante e a ideia é que ele seja compatível com outros drones também, mas no momento da gravação desse vídeo ele ainda não é, beleza? Mas antes, pessoal, eu queria falar uma coisa séria com vocês. Pessoal, drone não é brinquedo, tá? Então, caso você tenha adquirido um Mini 2, um Mini 3, um R2S, um Spark, seja lá o drone que for, pessoal, procure saber das legislações, procure saber das regras de voo que esse drone precisa se enquadrar antes de sair voando, beleza? Não é o objetivo desse vídeo, mas precisa sim de ANAC, precisa de DCEA e precisa também do registro na Anatel, tá? Então, homologação na Anatel, ANAC e DCEA, beleza? Vamos lá então, que eu não quero enrolar vocês aqui com esse vídeo, vamos direto ao ponto, então vamos. Pessoal, primeiro com o controle na mão aqui, ó. Muito simples. Para ligar o controle, pessoal, se você der um clique no botão de power, ele vai apenas mostrar o status de bateria. Um clique curto e depois segurando, você vai ligar o controle, beleza? Então, um clique curto e depois outro clique segurando. Beleza? Bipou, controle ligado. Mas, LED vermelho aqui significa que ele ainda não se conectou ao drone, beleza? Esse drone, pessoal, também funciona com aquele antigo controle do Mini 2, tá? Aquele N1, por exemplo, que a maioria de vocês conhecem, que veio no Mavic Air 2, que veio no R2S, tá? Que vem até no Mavic 3 também. O Mini 3 ele funciona com o DJI RC e funciona com o RC N1, que é o antigo controle, ou o controle atual que vocês tanto conhecem, beleza? Controle ligado, agora ligar o drone. Pessoal, para ligar o drone é muito simples. É só apertar esse botão aqui em cima, do mesmo jeito que eu fiz no controle, tá? Um clique curto e outro segurando. Se apertar só uma vez, ele diz o status de bateria, beleza? Nesse caso, você tem que se preocupar também em tirar o protetor de gimbal. Muita gente esquece e pode acabar queimando o gimbal ou danificando, tá? Essa câmera é uma câmera incrível, tá? Pois ela faz agora também fotos em 90 graus. Muita gente não sabia disso, tá? Essa é uma das principais novidades desse drone. Faz fotos em 90 graus, fotos em RAW, para você que é fotógrafo e quer tirar o maior proveito da sua fotografia, também faz em formato cru, né? Em RAW, beleza? Faz vídeos em 4K 60 fps, é a melhor resolução que ele faz, mas direto ao ponto, vamos lá, sem enrolação. Ligando o drone, sem o protetor de gimbal, um clique curto e depois outro segurando. Bipou, o drone vai fazer a estabilização inicial, tá? E aí sim, você pode colocar ele em cima de uma plataforma para fazer o voo. Pode voar na mão também. Quando você liga o drone, o controle já muda o status, tá? Você vai ver que vai ficar tudo verdinho e ele vai começar a descarregar progressivamente, tá certo? Beleza, controle na mão, drone também já no chão, lá no landing pad, para que você possa decolar com segurança, tá? Não decola da areia, pessoal, não recomendo, tá? E aí agora no controle, pessoal, é muito, mas muito fácil mesmo. Você vai clicar aqui nesse ícone que fica no canto esquerdo. Nesse ícone você vai visualizar a opção de fazer decolagem automática. É isso. Mas, Thiago, preciso fazer mais alguma coisa? Então, é recomendado quando você for fazer o primeiro voo, exemplo, você tem 3 baterias. Na primeira bateria, quando você vai fazer o primeiro voo em um local novo, que você faça a calibração. Muitas vezes o drone, ele pede isso, tá? Mas nesse caso ele não pediu. Ele aqui está dizendo que tem 24 satélites bloqueados, tá? Então é uma quantidade muito boa de satélites. O que eu recomendo para que você espere de satélites para fazer o primeiro voo? Espera pelo menos que ele bloqueie 14 a 15 satélites. Se você bloquear menos do que isso, você pode ter problema. Ele pode não marcar o que nós chamamos de home point. Calma lá que eu vou explicar para vocês o que é home point também. E para fazer a calibração, pessoal, você vai nos 3 pontinhos que fica aqui ao lado, tá? No canto superior direito, e vai buscar na aba segurança a opção bússola normal aqui, ó. Como ele está dizendo que a bússola está normal, mas ao lado tem calibrar bússola, tá? Então clica aqui em calibrar. Ele vai pedir para iniciar o procedimento padrão. O procedimento é muito simples. Veja na tela como é fácil, tá? E eu vou mostrar também aqui no momento que vocês começarem a ver. Então, iniciar, ele vai pedir para girar o drone na horizontal mesmo, tá? A 1,5 m de altura, pelo menos. E após isso, você vai girar o drone, tá? Na opção vertical. Então, na vertical, você vai continuar girando ele lentamente, sem pressa, tá? Que dá certo, beleza? Ele vai dar a mensagem que a calibração foi bem sucedida. E agora, coloca o drone de novo lá no lugar que você pode decolar. Thiago, calibração feita, preciso de mais alguma coisa? Sim, pessoal. Você vai de novo nos 3 pontinhos e vai lá no final e vai procurar uma opção chamada configuração avançada de segurança. Por padrão, ele já fica como retornar à base, mas dê uma olhadinha se isso está marcado. Isso é muito importante para situações de fail-safe, quando o drone perde o sinal do controle e aí ele não sabe o que fazer. Nesse caso, quando você está com retornar à base, ele volta para o ponto de origem, que é o que nós chamamos de home point, beleza? Então, deixa marcado retornar à base e lá em cima também presta atenção na opção chamada
a altitude de RTH automático. Pessoal, se você estiver voando num local que tenha muito prédio, tá? Muitos obstáculos, toma cuidado com isso também. Apesar desse drone ter sensores anti-colisão, tá? Isso é uma coisa à parte que nem todo drone tem, tá? E diferente do Mini 2 que não tinha sensor anti-colisão, esse drone é muito mais seguro. Tem sensor frontal, sensores inferiores e também sensores para trás, beleza? Então ele tem 3 tipos de proteção anti-colisão durante o voo. Mas direto ao ponto, pessoal, vamos decolar o drone. Clica aqui no canto esquerdo, nessa setinha para cima, e lá você vai segurar a opção de decolagem. Veja como é simples, o drone vai decolar sozinho, pessoal, sem que eu faça nada. Segurou, o drone liga as hélices e decola. Percebam que ele já marcou o que nós chamamos de home point, pessoal. O que é esse home point? Significa que quando ele perder sinal, se tiver algum problema, ou se eu apertar e segurar esse botão aqui do H, que tem um pause ao lado, tá? Tem um pause e tem um H aqui. Se eu apertar e segurar esse botão, ele volta sozinho para casa, tá? Então, colocando ele para frente aqui para vocês verem. Percebam uma coisa, pessoal. Como o drone tem controles anti-colisão, tá? Ele tem sensores anti-colisão, o que é que vai acontecer? Quando ele encontrar um obstáculo, ele vai parar, pois essa é a configuração padrão. Mas se eu quiser, eu posso clicar nos 3 pontinhos e selecionar lá em segurança ainda a opção desviar. O que é que vai acontecer? Quando ele encontrar um obstáculo, ele desvia, tá? Mas ele vai fazer isso baseado na inteligência artificial do drone. Então ele vai tomar cuidado para não bater em nada, tá? Mas mesmo assim, isso não é uma função que vai te garantir 100% de risco, tá? Então você tem que tomar cuidado ainda assim, ok? Quando você escolhe a opção desviar, ele também desativa por padrão o voo lateral. Então veja que eu posso colocar o stick para o lado direito ou para o lado esquerdo e o drone não vai, ele fica travado. Por quê? Isso acontece porque quando ativamos esse modo de controle, tá, ele bloqueia nessa função aqui em Disable Slide Way Fly. Então, desmarcando isso, ele começa a voar lateralmente. Então posso colocar agora para um lado e para o outro que ele obedece. Beleza? Ah, Thiago, mas e agora? Eu fazendo isso, eu ainda estou seguro? Não, porque ele não tem sensores laterais, tá? Então toma cuidado com isso, beleza? Então deixa marcado, pois esse é um dos modos mais seguros que você tem. Eu vou deixar na opção frear porque eu tenho mais autonomia em decidir o que ele vai fazer, tá certo? Então, drone voando já, drone no ar, vamos voar, né? Vamos subir o bichinho. Pessoal, percebam a telemetria aqui no controle, tá? Vocês perceberão que eu estou a 20 metros de altura e a 2 metros de distância do ponto de origem, tá certo? Então, muito fácil ver essas configurações. Em H, altura, distância, tá? 1,8 m, tá? Se eu afastar um pouquinho mais, ele começa a se distanciar. Então, muito simples essa configuração. Se formos para o controle, você vai perceber que aqui atrás ele tem 2 botões. Isso só tem nesse controle, tá? No outro controle, que é o controle antigo, né, o RCN1, você não tinha esses botões aqui atrás, você tinha um botão FN na frente, tá? Mas que dá também para colocar atalhos. Esses 2 botões traseiros são atalhos, então clicando no botão da direita, veja o que ele faz. Vocês perceberão que ele vai mudar para vertical. Ele vai deixar a câmera de lado e você poderá aproveitar mais do sensor. Se clicar de novo, ele também volta para a horizontal, beleza? Então você tem esse controle para fazer isso manualmente. Caso você queira também centralizar o gimbal, sei lá, estava voando, coloquei a câmera para baixo, mexendo aqui no scroll, tá? Então percebam que quando eu movimento o scroll da esquerda, tá? Esse rolinho aqui, o que é que acontece? Ele levanta e abaixa a câmera. Mas se eu quiser centralizar rapidamente, olhar para baixo ou olhar para o horizonte, uso o atalho da esquerda, tá? Então clica uma vez, ele olha para baixo, clica a segunda vez, ele olha para o horizonte novamente, tá? Isso funciona também caso você esteja olhando na vertical. Clicando da esquerda, mesma coisa, beleza? Então, muito simples essa função, ok? Aqui no menu central do controle você tem as velocidades, tá? É um modo de definir velocidades e definir como você quer voar. Por exemplo, eu estou no modo C, que é o Cine, e caso eu coloque no N, ele fica na velocidade natural, velocidade padrão do drone, tá? Ele chega a aproximadamente 40 km por hora, tá? Se eu deixar no C, que é o Cine, ele faz movimentos mais suaves e fica voando até 20 km por hora. Caso eu coloque em S, que é o modo esporte, aí ele já fica mais agressivo, beleza? Então percebam que o drone, quando ele está no modo S, ele fica muito mais rápido. Olha a velocidade que ele pode adquirir aqui. 46 km por hora, tá? Então, uma velocidade razoável. Caso eu bote em N, ele não vai passar dos 35, talvez 30. Bem tranquilo, né? Logicamente tem interferência do vento em situações como essa. O mais legal desse controle é que ele também tem
dois comandos aqui, um para foto do lado direito e outro para vídeo. Se você só der um clique curto, sem apertar profundamente, igual uma DSLR, igual uma câmera, se você só apertar, ele vai focar. Então, por exemplo, vamos ali naquele laguinho ali, rapidinho. Então, eu vou no laguinho. Beleza? Se eu só der um clique curto, o que vai acontecer? Ele só foca, ele vai fazer o foco do drone. Se eu segurar, então ele registra a foto. Se eu fizer direto também, vai funcionar, tá? Não preciso realmente fazer o foco. Mas normalmente, na fotografia, a gente costuma fazer isso em câmeras profissionais, em DSLR, em mirrorless, por exemplo. Beleza? No botão da esquerda, se eu fizer o mesmo processo, ele não tem um meio clique, eu posso clicar direto, mas o que é que acontece? Ele já começa a gravar. Beleza? Então ele já muda de foto para vídeo e já começa a gravar, ok? Esse drone, além de fazer fotos e vídeos, ele também tem um zoom. Agora é um zoom digital, tá, pessoal? Percebam que quando eu uso esse scroll aqui, ó, da direita, ele faz um zoom bem bacana, tá? De 2x, caso você esteja filmando em 4K, tá? Então eu vou parar aqui a gravação. Caso você esteja filmando em 2.7K, ele pode ir até 3x. Então posso clicar aqui, ó, diretamente para que ele já salte. Eu posso usar o próprio scroll para que ele faça essa mudança, tá? Então vou parar a gravação de novo. E agora indo para 1080p, né, que é o famoso Full HD, ele pode ir para até 4x. Beleza? Bem interessante. É legal usar esse modo, tá? Para que você possa aproximar das coisas, para que você evite se aproximar muito com o drone e até mesmo evitar acidentes, tá? Então, se você faz uma aproximação mais segura, dá um zoom, verifica se é aquilo mesmo que você quer filmar, fica mais fácil e mais legal de começar a sua gravação, de planejar o seu voo, beleza? No canto superior da tela nós temos a porcentagem de bateria, temos 69% de bateria e 23 minutos de voo. Explicando um pouquinho, pessoal, de como essa bateria funciona, o que acontece? Quando nós estamos com a bateria em verde, tá? naquela porcentagem de bateria, com a maior parte em verde, significa que nós temos tempo de voo para ir e voltar. Quando você já começa a entrar em amarelo ou vermelho, ele entra em nível crítico. Então, muito cuidado ao voar longas distâncias e não perceber que você está ficando sem bateria para voltar, tá? Esse drone ele pode chegar, baseado na tecnologia dele, em até 12 km, tá? Mas ele não tem bateria para isso, pelo menos com essa bateria padrão, que voa 34 minutos, ele não chega a esse tempo, beleza? Mas com a bateria Plus, que voa 47 minutos, mas sabemos que é bem menos, pode até ser que chegue a essa distância, mas long range tem que ser feito com segurança e você tem que fazer solicitação de voo, tá? Não é simplesmente sair voando. E esse tipo de solicitação é apenas para quem tem registro de voo não recreativo. Então você pode pedir um corredor e fazer o seu voo de long range, beleza? E uma função, pessoal, que é nova, que não tinha na linha Mini, é o Active Track. Por exemplo, então eu estou aqui, vou girar um pouquinho o drone, como vocês já conhecem os comandos. Eu vou aqui, por exemplo, selecionar esse laguinho. Tá? Então vou me aproximar mais um pouquinho. Estou com a resolução de gravação em 4K, 30 frames por segundo, mas eu poderia baixar, eu poderia aumentar para a resolução máxima, tá? Que é de 60 frames por segundo, tá? Nessa resolução eu não consigo fazer Active Track, eu normalmente não vejo as pessoas falando sobre isso, mas em 60 frames por segundo eu não consigo fazer Active Track com o Mini 3, então eu tenho que ir para 30 frames por segundo, pelo menos, e aí sim, agora eu consigo fazer o que eu quero. Vou selecionar o que eu quero na tela mesmo, pessoal, só mostrando aqui para vocês. Vou ignorar aqui o processo, fechar. Na tela mesmo, ó, seleciona o que você quer, ó. Beleza? Clique em ignorar, pois ele está falando aqui apenas do tutorial inicial. E aí vocês percebam que ele fez uma seleção. Vou fazer de novo aqui para pegar uma área menor. Beleza? Então, selecionei a área que eu queria. Ele deixou marcado aqui em evidência. E na primeira opção que ele já traz desse Active Track, ele deixa com a opção holofote ou spotlight. Não sei como vai estar no seu drone, tá? Esse holofote ou spotlight, ele vai deixar o objetivo que você selecionou em foco. Então, se você voar para qualquer lado com o drone, então estou colocando só o stick da direita, tá, para o lado. Percebam que ele está girando, ó. Por quê? Porque ele está colocando em evidência, ele está colocando em holofote, tá, essa paisagem que eu selecionei. Então, se eu colocar para frente também, mesma coisa. Ele vai começar a baixar a câmera. Por quê? Porque ele quer colocar em foco aquele objeto que eu selecionei, tá? Então, colocando para trás a mesma coisa. Essa é a função que o holofote faz. Se eu clicar em PDI, tá? Que é a opção que fica da direita, o que ele vai fazer? Ele vai permitir que nós façamos, pessoal, um círculo, né? Um giro, por exemplo, em torno daquele objeto que eu selecionei. Então, é como se fosse um círculo, aquela função dos quick shots que nós temos. E aí, ao iniciar, apertando em Go, ele já começa a fazer o giro, deixando aquele objeto em evidência, tá? Você pode aumentar a velocidade, tá? Caso você queira, para rápido, e até mesmo mudar a direção também, caso você queira, tá?
beleza? Tá aqui atrás desse ícone amarelo. Caso queira parar, clique em Stop, que ela já para, ok? Vou voltar aqui para o ponto que eu estava. E por último, nós temos o Active Track. O Active Track, pessoal, vai permitir que você siga um ponto de interesse, por exemplo, uma bicicleta, um carro, uma moto. Então, por exemplo, deixa eu tentar selecionar alguma coisa aqui. Então, chegando aqui perto de mim, vamos selecionar o meu personagem aqui, né? Me selecionar. Vamos ver como é que ele faz, tá? Pulando aqui, percebam que ele já mostra um ícone de uma pessoa, tá? E se eu clicar em Active Track, o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a me rastrear. Caso eu queira filmar isso, clica lá em filmar. Mas dica, pessoal, caso você queira definir outras resoluções, clica lá em resolução e marca 4K, 2.7K ou Full HD, beleza? Vamos deixar em 4K mesmo e vamos lá. Active Track e Go. O que é que ele vai fazer? Vai começar a me rastrear. Posso começar a filmar, porque ele não filma automaticamente no Active Track. E aí sim, eu vou andar para ver o que é que o drone faz. Vamos ver. Corridinha rápida, tá, pessoal? Mas só para que vocês vejam como o drone segue. Ele pode seguir atrás da pessoa ou pode seguir em paralelo. No paralelo, a diferença é que ele vai ficar meio que lateralmente a você, tá? Então, muito cuidado, pois como ele não tem sensores laterais, ele vai te alertar. Olha, vou voar um pouquinho de lado, tá? Se tiver algum obstáculo no meu lado, eu vou bater. Então, toma cuidado com isso. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Active Track já rolando aqui, vamos correr. Então, pessoal, e para finalizar o Active Track, para o vídeo lá, dá um stop, que o Active Track é finalizado, beleza? Desmarca você e agora você pode voltar com o drone, tá? Ainda temos 40% de bateria, sinal do controle excelente, 31 satélites bloqueados, pessoal. Esse drone é excelente, pessoal. Esse RC também é um desafio à parte. Olha, eu tô voando aqui aproximadamente 20 minutos e ele ainda tem aqui, ó, quase 40% de bateria, 39% de bateria. Vamos subir um pouquinho ele, que eu quero fazer o teste agora do RTH, tá? Vamos para longe. Tá, beleza. Tô agora a 150 metros de distância, muito pouco, o sinal nem faz diferença. Eu poderia ir a 1 km, 2 km, 3, até bem mais. Logicamente, dentro da linha divisada, tá? Você tem que estar na mesma linha de visão do drone. Isso faz parte da lei de voos de drone aqui no Brasil. E aí, agora quero voltar. Faço o quê, Thiago? Para voltar, simplesmente eu posso clicar na tela, na opção do H, e lá eu escolho aterrissar ou retornar à base. Ou também eu posso apertar no controle aqui manualmente. Olha, se eu segurar essa opção, ele começa o RTH automaticamente. E, Thiago, como esse RTH funciona? Lembra que eu coloquei para 60 metros, então ele vai subir 60 metros e vai voltar para o local de onde ele decolou. Posso abrir o mapinha aqui, ó, no canto esquerdo. E lá eu consigo ver, ó, o processo, tá? O caminho que o drone já fez e para onde ele está voltando. Ele está voltando para mim mesmo. Muito fácil, muito simples. Ele vai chegar aqui onde ele decolou e de onde ele decolou, ele vai fazer esse pouso, beleza? Então, pessoal, percebam que ele está voltando, tá? Agora, a precisão dele nesse pouso não está muito boa. Eu vou cancelar para ele pousar no tapetinho. Então, já voltou aqui para mim. Ele ia pousar um pouquinho fora, ele ia pousar na grama. Mas não tem problema, pessoal, não tem problema porque ele já está aqui com a gente. Posso voltar para o local de onde ele decolou. Posso até apontar a câmera para baixo, ó, tá? Lembra como apontar a câmera para baixo aqui, ó? O botão de trás. E aí eu centralizo o local de pouso, tá? Colocando a setinha toda para baixo, ele simplesmente pousa. É isso, tá? Caso você não queira deixar ele pousar automaticamente, porque segurando o botão de RTH, ele vai voltar sozinho, tá? Ele volta sozinho e pousa sozinho, tá? Mas como ele ia pousar na areia, eu cancelei, tá? Na própria tela e controlei ele colocando a setinha para baixo para que ele pousasse onde eu queria. Drone no chão, 25% de bateria, tá? Se você quiser ver as fotografias e vídeos que você fez, vai na galeria que fica embaixo do botão de foto e vídeo, tá? E lá você poderá visualizar os arquivos de gravação que você fez, ok? Finalizou, pessoal? Desliga o controle da mesma forma, ó. Um clique curto e outro segurando, controle desligado e o drone também do mesmo jeito que foi ligado. Um clique curto e outro segurando. Então, pessoal, o que é que vocês acharam desse vídeo? Valeu a pena? Você aprendeu alguma coisa? Se você chegou até aqui, deixa o like no canal, se inscreve nesse canal, dá aquela força, pessoal, pois isso ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo, que possamos nos ver em próximos vídeos. Caso queira saber mais sobre esse drone, vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo, vários links de onde comprar,
vários links com outros vídeos que eu acho interessante, de atualizações que esse drone vai receber, tá? Confere, não deixa de olhar aqui a lista de links que temos aqui na descrição desse vídeo, beleza? Um forte abraço a todos vocês e que possamos nos ver nos próximos vídeos. Tchau, tchau, pessoal!